8h01, começando aí a nossa aula de inauguração do Manejo Descomplicado em ponto. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Vocês viram aqui que eu tô de blusa, né? E eu preciso explicar que o calor aqui da Bahia é realmente infernal. Aqui só existe duas estações, né? O verão e o inferno. Para quem não sabe, eu tô aqui no oeste da Bahia, que é a região agrícola aqui conhecida como a capital do agronegócio, na divisa entre o Tocantins, o Maranhão, o Piauí, o Matopiba, né, minha gente? E aqui faz um calor que eu não consigo ficar aqui no escritório sem ar-condicionado e ao mesmo tempo eu tô gripada, né? Até vocês estão me vendo aí um pouco fanha, é porque eu tô gripada, minha garganta tá pegando, então eu tenho que colocar uma blusa para me proteger do ar, tá bom? Então fica essa incoerência, ar-condicionado e blusa. Para você que ainda não se inscreveu no Manejo Descomplicado, porque essa daqui é a aula inaugural, né, do próximo módulo que eu vou disponibilizar pro pessoal lá, falando sobre adubação verde. Gente, esse é o momento. Por quê? Porque a safra vai começar, ainda não começou. Esse é o momento que você tá mais sossegado, mais tranquilo. Vai por mim, daqui a pouco começa plantio, começa toda aquela correria louca que você conhece e não vai dar tempo quando você estiver na frente do cliente ou quando você estiver calculando uma interpretação de análise aí para sua área. Você vai lembrar de mim, você vai lembrar de mim, se você não entrar agora para o Manejo Descomplicado, tá? Dito isso, vamos pro conteúdo já direto, chega de enrolação, tá bom? Esse conteúdo aqui, ele é a introdução do módulo Adubação Verde, a introdução só, lá depois vão ter mais matérias, e o objetivo daqui, sempre, em todo Manejo Descomplicado, é te mostrar a matéria e levar ela para a prática, onde você aplica isso na prática e principalmente a matemática do negócio. Porque, gente, somos engenheiros agrônomos ou técnicos agrícolas ou outro profissional, mas sempre é para a gente levar para a matemática, para a gente saber utilizar, resolver os problemas e também calcular, né, as coisas que a gente precisa para incrementar ou calcular os rendimentos ou calcular quanto que aquilo está dando de retorno. Tudo isso daí envolve o gerenciamento da atividade. Sempre quando a gente tem essa palavra gerenciamento, a gente tem números envolvidos, né? A gente não pode esquecer nunca dos números. E os números também nos dizem, às vezes, não em curto prazo, mas em médio e longo prazo. Então a gente também precisa saber avaliar isso em médio e longo prazo, quanto vai trazer de retorno e também na situação local em que você se encontra. Não adianta nada a gente saber um monte de teoria se quando a gente chega lá na prática, no local, a gente não sabe colher, né? Primeiro colher os dados e não sabe interpretar os dados localmente daquela fazenda, daquela cidade, daquele seu cliente, enfim. Você tem que saber a base para poder conseguir interpretar e utilizar esses dados para fazer recomendações, tá? E acompanhar o cliente e ser um consultor de excelência. Muito bem, dito isso, que é a introdução só do módulo, vamos lá. Adubação verde, gente, o que vem na sua cabeça quando você pensa em adubação verde? Essa é a minha primeira pergunta. E assim, sinceramente, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que vinha adubação verde na minha cabeça era você pegar a planta, né, que estava ali como cultura secundária e incorporar no solo, que aquilo se transformasse realmente num adubo, que aquilo fosse degradado pelos micro-organismos e se transformasse num adubo para a planta, para a cultura principal que tivesse ali. E de certo modo isso pode ser feito, não estou dizendo que não pode, mas existem características que tem que tomar cuidado para que o tiro não saia pela culatra. E, na verdade, a adubação verde não se refere à simples incorporação da planta na terra, e sim você aproveitar todos os benefícios de você ter uma rotação de culturas, um solo coberto, no nosso caso aqui de solos tropicais, tá? Então, a adubação verde se refere mais ao fato de você ter uma planta ali ajudando na adubação, uma planta viva, do que a incorporação de
restos, né, ou do caule ou da folha ali no solo. Esse conceito, né, essa forma de pensar a adubação verde como você incorporando uma outra cultura na terra, ela na verdade veio, de certo modo, da prática realmente. A adubação verde ela veio de uma prática feita, criada por esse botânico inglês, que é o senhor Albert Howard, que é considerado aí o pai da agricultura orgânica até. Ele teve muito sucesso em áreas na Índia, fazendo justamente isso que eu falei para vocês, incorporando plantas secundárias na terra para servir ali de matéria orgânica. E como ele teve esse êxito lá na Índia, começaram a implantar também esse mesmo sistema no Brasil. Porém, a gente esquece que aqui os solos brasileiros, eles têm particularidades muito diferentes de solos de climas temperados, porque estamos, afinal, num país tropical, então o solo de países tropicais tem características muito particulares que essa prática de incorporar a planta secundária não funcionou ou não trouxe resultados ali e muitas vezes piorou o sistema. Achou-se que ao introduzir essa técnica que ele estava utilizando lá na Índia, iriam ter aumento de matéria orgânica, de humus aqui no Brasil e também melhora nos sistemas de culturas mais velhas, né? De áreas que estavam sendo cultivadas por monocultura há muito tempo. E quando se percebeu, não teve nenhum êxito nisso. Por isso, a adubação verde, por muitos anos, ela ficou em segundo lugar. Não ficou muito sendo utilizada porque, na cabeça dos agricultores, ela não trazia retorno, trazia só mais prejuízo, mais custo e não trazia um retorno na produtividade, tá? E aí eu faço um ponto que é o seguinte, a importância de você saber o objetivo da atividade. Você ter na cabeça qual que é o principal objetivo da atividade. E se aquele objetivo ele é coerente com as circunstâncias em que você se encontra. Por que eu estou falando isso? Porque o objetivo deles, quando introduziu essa técnica da adubação verde, era a produção de humus. Só que aqui nos solos brasileiros é muito difícil produzir humus. Porque o humus nada mais é do que um indicativo de que a degradação da matéria orgânica ali, ela está sendo lenta e não rápida. E aqui no solo brasileiro, a degradação é muito rápida e não dá tempo de formar o humus. Então, ao ter esse objetivo, eles estavam focando numa coisa errada. E ao verem que aquilo não deu certo, eles descartaram toda a técnica. Então, se eles tivessem colocado um objetivo mais na produtividade ou tivessem analisado o cenário mais detalhadamente, eles veriam que o problema não é a técnica da adubação verde. São pequenos detalhes na hora de implementar que trariam o sucesso para essa atividade. Não sei se eu fui muito clara, mas eu vou te contar quais são os detalhes que tem que prestar atenção ao utilizar a adubação verde na sua área, para não cair nesse mesmo erro de causar prejuízos e não ver os resultados a curto, até médio e longo prazo. Eu vou te mostrar nessa apresentação. Então, quais são as características do solo tropical em comparação com o solo temperado que fazem com que o solo tropical não acumule tanto humus como o solo temperado? Vamos dar uma olhadinha? O solo tropical, normalmente, ele é mais profundo do que o solo temperado, que é mais raso. Começando já a partir do material de origem, do mineral de origem, né? Em solos tropicais predominam argila, caulinita e nos solos temperados mais a monte morilonita. Os solos tropicais, eles têm mais o quê? Chuva, precipitação, então com isso eles são mais profundos, né? Porque a água ali da chuva vai destruindo aquelas rochas e formando solos mais profundos. E já o temperado, ele não tem esse volume de água que nem de uma vez, né? Que nem tem o solo tropical, então ele tem a característica de ser mais raso. Então ele é mais intemperizado por conta disso, por causa da chuva, por causa do calor, temperatura, né? O solo tropical ele tem baixa capacidade de troca de cátions, porque com essa chuva todos os cátions são carreados para a subsuperfície lá, para baixo no lençol freático. Já
solos em clima temperado têm elevada capacidade de troca de cátions, porque como não tem a chuva que carrega para baixo, a fertilidade fica preservada, tá? Os solos tropicais são mais pobres em sílica e mais ricos em alumínio e ferro, porque aí sai os cátions e o que sobra são o alumínio e o ferro, que eles são mais aderentes no mineral de argila, né? Eles têm mais cargas ali positivas que se unem ao mineral de argila. E solos de clima temperado são mais ricos em sílica, menos em ferro e alumínio. E aí tem várias outras características, como grande capacidade de imobilizar o fósforo nos solos tropicais, e nos solos temperados baixa capacidade. E tudo isso, eu não vou ler tudo isso daqui para vocês, mas juntando todas essas características, né, que formam um cenário ideal, um ambiente ideal para os micro-organismos, né, juntando com a temperatura alta, que ajuda muito na proliferação dos micro-organismos. O que eu diria que é a principal diferença entre os solos tropicais e os solos temperados, que impedem a formação do humus, que deixou esse preconceito nessa técnica da adubação verde, foi a presença dos micro-organismos. Então, é o fato de aqui ter abundância em micro-organismos que fazem com que o solo tenha essa característica aqui, né? Então, na verdade, quando a gente aduba ali, coloca material vegetal ali naqueles solos, e principalmente se o solo tiver grande quantidade de nitrogênio que você colocou ali através de fertilizantes, você coloca um produto vegetal ali, rico em carbono, o que vai acontecer? Você vai explodir, vai fazer uma explosão maior ainda de micro-organismos, mas não dos tipos que você quer. Você vai explodir micro-organismos que vão degradar aquela matéria que você está colocando ali e vai indisponibilizar o nitrogênio. Porque o micro-organismo, para ele poder quebrar as ligninas que existem ali na matéria orgânica, toda a estrutura de carboidratos, ele precisa do nitrogênio, ele utiliza o nitrogênio como fonte. Então, ao você introduzir um material vegetal ali, você vai estar indisponibilizando o nitrogênio e você vai estar dando um boom ainda maior nessa população de micro-organismos, que na sua maioria não são os micro-organismos mais benéficos para a planta, né? Que eles estão ali. É claro que eles vão disponibilizar nutrientes, mas quando você tem um material verdinho, mais fácil ali, você favorece os organismos estrategistas, que é uma coisa que eu vou falar ao longo do curso, porque merece uma coisa à parte essa explicação, né? Qual que é a diferença de micro-organismos estrategistas K e estrategistas R. Então, com isso eu quero dizer o quê? Não é para fazer adubação verde? Como assim, Josi? Isso é uma aula de adubação verde? Você está me falando que eu não posso incorporar um negócio ali? Não é que você não pode incorporar. O problema é que os solos brasileiros, eles têm a característica que eles não podem ser solos descobertos. Você não pode ficar revirando esse solo ano após ano, é claro. Você vai fazer a correção de calcário e tal, vai ter que revirar até ficar num patamar, mas você não pode ficar fazendo isso ano após ano, que é o que acontece aí, né? Você tá com a boa intenção de colocar lá uma cultura de cobertura, adubação verde, mas você tá incorporando isso daí todo ano e tá deixando muito tempo o solo descoberto, sofrendo processos de erosão, processos de perda mesmo, né? De carreamento pela chuva, que vai levar embora aquela fauna que é a principal degradadora de matéria, né, a benéfica. Então, você não pode fazer isso, tá? Então, tem algumas características particulares que eu vou te contar aí. Já nos solos temperados, não. Nos solos temperados, a vida é baixa nesse solo. Então, eles precisam acordar o solo, eles precisam estimular esses micro-organismos para poder ajudar a disponibilizar nutrientes para a planta, né? A degradar a matéria orgânica que tem ali. Então, eles podem incorporar restos ali, porque para eles é benéfico que venha mesmo mais micro-organismos, né? Que os micro-organismos benéficos até, eles se alimentam desses micro-organismos maléficos. Então, em solos de clima temperado, na Europa, lá para cima, eles precisam colocar isso, que é para acordar o solo, e é por isso que lá é muito mais fácil
a presença de humus, né? Porque o humus indica que aquilo ali não está sendo muito bem degradado, né? Consumido pelos próprios micro-organismos, tá? Porque eles mesmos se alimentam, né? Do humus. Pessoal, eu tenho às vezes o defeito de falar muito rápido, então por favor me falem se tiver muito rápido, eu dou uma desacelerada, tá? Porque aí se eu desacelerar, quem quiser ouvir o vídeo mais rápido depois tem recursos para acelerar o vídeo, né? Mas se eu começar a ficar falando muito rápido, aí não tem recurso de ser mais devagar, tá bom? Então, ó, quais são os erros da introdução da adubação verde no Brasil? A massa verde enterrada, então, como eu falei, como eu citei, pode até trazer toxinas se ela for enterrada muito profundamente, que encontra um ambiente sem oxigênio, vai encontrar esses micro-organismos de respiração anaeróbica que vai liberar substâncias tóxicas para a cultura principal. Então, essa foi um dos principais erros. Incorporar a massa verde, principalmente em floração, que pegou a cultura de cobertura, plantou lá e foi incorporar quando ela estava florescendo. Então, o que acontece? Na floração é a época de maior demanda de nitrogênio da planta, é quando a planta extraiu a maior quantidade do solo de nitrogênio. E aí você está enterrando isso daí, os micro-organismos fazem a festa, né? Porque eles têm nitrogênio em abundância para degradar o carbono, né? Então, aí você, quando a cultura principal for ser instalada, ela não tem ali a quantidade de nitrogênio para dar aquele start no início, depois do plantio, né? Bom, as culturas de cobertura no Brasil, elas começaram a ser introduzidas também como plantio principal no lugar da cultura econômica. Então, isso daí atrapalha também. Como que você vai manter um sistema rentável se você coloca a cultura de cobertura no lugar da cultura principal? Então, isso também foi um erro da introdução no Brasil. E, como eu falei, mencionei também, a partir de que eles plantavam essa cultura, o resto da entre-safra toda, ela ficava com o solo descoberto. Eles revolviam aquilo lá, incorporavam no solo e ficava descoberto até o próximo plantio. E aí você degrada o solo por meio de erosão, você perde, né, a camada mais superficial, você compacta, porque aí você desestrutura o solo com o maquinário, né, e aí ele fica mais suscetível à compactação. E aí, com certeza, com tudo isso, é claro que a adubação verde iria dar um resultado negativo, né, iria ser vista com maus olhos aí pelos produtores, tá? Mas agora esse conceito tá voltando, né? O pessoal percebendo que, na verdade, não é a técnica o problema, e sim os detalhes de como ela foi implementada, né? E sempre os detalhes são onde mora o segredo do negócio. Então, nos solos tropicais, a gente sempre tem que levar em conta os micro-organismos. E até, não sei se você sabe, mas no solo existem diferentes tipos, espécies de micro-organismos, e cada micro-organismo tem uma função, né? Cada grupo de micro-organismos pode degradar a matéria que disponibilize mais tal nutriente do que outro. A gente tem aí os micro-organismos que fazem simbiose com as plantas, né, que fixam o nitrogênio. Então a gente tem diversos grupos e de acordo com cada grupo tem uma função. E a gente tem também plantas que favorecem determinado grupo e plantas que não favorecem. Então tudo isso precisa ser pensado, né, na hora de você introduzir a cultura de cobertura. É claro que nós estamos num momento em que é importante fazer sem ficar prestando muito atenção nesses mínimos detalhes, mas vai chegar um tempo em que a produtividade vai ser definida também por essa microatuação, né, nossa como profissional. Antigamente, a gente nem utilizava calcário, por exemplo. A gente não utilizava nem fertilizante. Então, a agricultura evoluiu ao ponto de precisar utilizar fertilizante para continuar produzindo, para aumentar a produtividade. E agora a gente está entrando na era biológica, onde a gente vai ter que começar a entender um pouco mais sobre matéria orgânica, vai ter que entender sobre os micro-organismos, sobre controle biológico. Então, eu diria, conforme as discussões estão sendo realizadas no meio acadêmico e também no mercado de trabalho, a gente está entrando na era biológica. Então, a gente já sabe como fazer a correção química com calcário, a gente já sabe a importância
da estrutura do solo, estrutura física, a gente já entendeu a importância da conservação, de manter o solo coberto, e agora a gente está entrando para a era biológica, onde cada vez mais conhecer como é que essa matéria orgânica é formada, como esses ácidos são formados, quais são os grupos de micro-organismos, quais são as funções de cada micro-organismo, vai ser cada vez mais importante. Certo? Então, quando a gente coloca adubação verde aqui nos solos tropicais, a gente tem que primeiro pensar nesses micro-organismos. Depois, a cultura é sempre a cultura companheira, ou seja, não é, quando você pensa na adubação verde aqui em solos tropicais, não é pensar na incorporação dessa adubação verde. Você tem que pensar nela como uma cultura companheira que vai estar ali viva, protegendo o solo, que vai acompanhar a planta muitas vezes até depois da colheita, né? Vai ficar ali no solo protegendo, muitas vezes não, né? O ideal é que ela fique ali, vai ter a colheita e que ela fique ali até preparar o solo para a próxima colheita. Ela só saia quando for preparar o solo para imediatamente depois plantar. Então, adubação verde em solos tropicais se refere à cultura companheira e em pé, viva. O solo 100% do tempo coberto. Em solos tropicais tem que pensar então na combinação melhor entre as espécies. Qual a espécie que combina mais com qual é que possibilita maior produtividade para a cultura principal, porque tem essa também, né? Será que existe alelopatia? Você já ouviu falar de alelopatia? Alelopatia é aquele efeito que uma planta reduz o crescimento e a produção de outra. Então, chama efeito alelopático. A planta exuda substâncias que são tóxicas para outra planta, que inibe o crescimento dela. Então, você tem que prestar atenção se essas culturas elas não têm esse efeito em relação à outra, tá? Né? Principalmente a cultura de cobertura em relação à cultura principal. Certo, pessoal? Continuando, então, a implantação. Como que a cultura de cobertura pode ser implantada? Ela pode ser implantada na entre-safra, então colheu a safra principal. Se você está numa região onde o clima permite isso, né, permite uma safrinha, você vai entrar ali como a cultura de cobertura, como a safrinha, né, para ser a safrinha, ou então para acompanhar mesmo, para depois ser preparada para que entre a safrinha, né. E a gente tem exemplos, né, de culturas que podem ser usadas entre safra, né? É importante que essas culturas elas são culturas que tomem espaço do terreno todo, que cubram todo o terreno, né? A gente pode citar aí couza, nabo forrageiro, tremoço, ervilhaca, aveia preta. Então são todas espécies que você pode utilizar entre safra, tá? Na cultura implantada, ou seja, a cultura principal já tá lá e você semeia, né? Depois que ela tá já grandinha, você semeia já a cultura de cobertura para que quando seja feita a colheita, a cultura de cobertura germine. É muito feito isso aqui no caso do algodão, com as braquiárias, né, no milho, entra com semente de braquiária e ela fica lá esperando porque não tem luz solar e quando você colhe o milho, então a braquiária vem. Isso é uma forma de você implantar a cultura de cobertura na cultura principal já instalada, né? E aí a gente tem também lá, mucuna é um exemplo, né, que pode fazer isso também. Lá no Rio Grande do Sul eles usam muito o azevém junto com o milho, né? E a terceira forma é consorciada com a cultura principal. Então, plantar as duas na mesma época, a cultura de cobertura. Só que isso só vale para cultura que não tenha colheita mecanizada, né? Pensando se você quiser fazer a colheita das duas culturas na área onde tem a colheita mecanizada, isso não é possível. Então, você tem que pensar bem que espécie que você vai colocar dependendo desse objetivo. E aí a gente pode citar para a cultura consorciada trevo com algodão, feijão de porco com milho, crotalária com cana-de-açúcar, beldroega com soja. Então são exemplos de cultura consorciada. Aí vocês podem ver, né, ó, um milho consorciado com crotalária, milho com mandioca, uma foto de milho com mandioca. E aí, será que a cultura secundária, essa adubação verde, ela prejudica a produtividade da cultura principal? O que você acha? A gente tem muito na cabeça que a cultura ela vai competir ali por nutrientes, né? E ela vai acabar prejudicando a produtividade da cultura principal. Porém, as pesquisas mostram que não é bem assim.
Por exemplo, essa pesquisa assim, que eu trouxe da seção de conservação do solo, OAC, que compara milho, a produtividade do milho, com o milho mais feijão de porco, né, em 6 áreas aí. E aí a gente tem que, na verdade, a consorciação, ela não só não atrapalhou, como ela fez aumentar a produtividade do milho. Então, em 12%, como vocês podem ver aí, né, aqui no cantinho da tela, 12% de aumento da produtividade. Por quê? Porque a cultura secundária, ela exuda substâncias, ácidos que vão ajudar na disponibilização de nutrientes para outra planta ali, para a planta principal, né, para a cultura principal. Além da questão de exudar substâncias que ajudam na agregação do solo, ou seja, na formação de macro e microporos, onde vão entrar, onde vai ter mais presença de umidade. Quando você tem um solo estruturado, você consegue reter mais a umidade. Então, essa é a grande vantagem da matéria orgânica também em si, né? Então, você tem ali, além da rotação dos nutrientes que vão estar disponíveis ali por conta da cultura, você tem a questão da estruturação física do solo para reter a umidade. Então, a cultura consorciada com certeza aumenta a produtividade da cultura principal. Porém, existe um ponto, né? A base química precisa estar em dia, ou seja, o solo precisa estar corrigido, o solo precisa estar com uma fertilidade boa, porque se você colocar duas plantas, né, duas culturas diferentes num solo pobre, é lógico que aí vai haver competição. Aí a cultura que for mais agressiva, que geralmente se for um capim muito mais agressivo, uma cultura de cobertura normalmente é mais agressiva, e aí sim ela vai prejudicar a produtividade. Então você tem que prestar atenção em como está esse nível de fertilidade do seu solo, tá? E aqui eu trouxe para vocês um trabalho, ó, que comparou várias doses de nitrogênio. Aqui a gente tem o N0, N1, N2 e fósforo, P0, P1 e P2. Não coloquei os níveis, né, as doses que foram utilizadas, porque no final do tratamento não teve diferença, né? O que eles perceberam de diferença? Perceberam de diferença na área que foi feita a calagem. Então, teve uma testemunha aqui sem calagem e sem crotalária, teve uma outra área só com crotalária e uma terceira área só com calagem e uma quarta área com crotalária mais calagem. Então, aí eles perceberam uma maior produtividade. Olha só como aumenta. A testemunha do feijão, que não tem calcário. Aí só de colocar a crotalária, ó, como aumentou a produtividade. De 774 para 1.000, 657 para 979, então é um aumento significativo. Só aqui nessa parcela aqui, ó, que diminuiu um pouquinho. E você vê que as faixas de nitrogênio não alteraram a produtividade. Não alteraram, então o aumento foi por conta da crotalária mesmo. Até engraçado, né, gente? Olha, até parece que diminuiu um pouco, ó. Diminuiu em relação a maior dose de nitrogênio. E ó, onde teve só a calagem, já aumentou a produtividade. Bem mais do que colocar a crotalária. Isso quer dizer o quê? Que não adianta nada você colocar cultura de cobertura se você não tiver feito o seu arroz com feijão. Você vai colocar a cultura, não vai dar resultado e você vai achar que o problema é a técnica da adubação verde. E não é, tudo um conjunto. Mas aí, ó, crotalária com calagem, aí a produtividade foi muito acima. Então, isso aí está dizendo que a cultura secundária não prejudica a produtividade da principal, desde que você faça o seu feijão com arroz, da parte química. E quais são os benefícios de você colocar uma cultura companheira, né? Uma adubação verde? Mobilização de nutrientes, principalmente começando aí pelos principais, né? Pelos macronutrientes. Nitrogênio, a gente sabe que ao colocar leguminosas, elas vão fixar nitrogênio para a próxima cultura que vai ser implantada ali. A gente tem como exemplo a mucuna preta, que é uma leguminosa, a crotalária, que é essa bem conhecida, bem utilizada também. O feijão guandu, né, um exemplo de leguminosa. Outro benefício é mobilização de fósforo, ou seja, você disponibilizar aquele fósforo que foi fixado ali no mineral de argila, parte dele, né, você consegue voltar
um pouco dele para a solução do solo só com a exudação de ácidos, né, que a planta faz. Então, aquele fósforo ali em ambiente natural, só com a solução do solo natural, ele não volta mais. Então, você tem a ação de plantas ali dissociando esse fósforo e trazendo ele para a solução disponível para a planta, né, para a cultura principal. Então, a gente tem exemplo aí também que tem as plantas que fazem esse efeito, também a mucuna, também a crotalária tem esse efeito, ervilhaca, por isso que é a importância de você saber escolher qual que é a cultura certa que você vai colocar ali. Porque, por exemplo, se você tem um solo argiloso, que tem muita fixação de fósforo, você não está com aquele nível estourando de fósforo e você precisa escolher uma cultura de cobertura, escolha então essas que você sabe que disponibilizam mais fósforo, uma estratégia. Tudo é estratégia que junto, né, colocado, aplicado junto, leva a uma maior produtividade. O que mais? Disponibilização de cálcio, como exemplo, o tremoço. Então, são plantas que acumulam muito cálcio nas folhas. Então, ali elas puxam aquele cálcio para as folhas e aí quando elas morrem e voltam para o sistema, colocam aquele cálcio de volta ali disponível. E potássio, principalmente esses capins altos, né, como é o exemplo do capim napier, eles têm essa propriedade aí de reciclar bastante potássio. Então, eles demandam muito potássio nas folhas, nas gramíneas em geral, e aí, principalmente esses capins mais altos, e aí imagina essa biomassa cheia de potássio voltando para o solo. Existem até locais que relatam deficiência de magnésio por conta de essa alta produção do capim napier, vários cortes por safra, e aí acabam causando, às vezes, até deficiência de magnésio por competição com o potássio que é disponibilizado ali. É interessante. Melhoramento e os benefícios, então. O segundo benefício, melhoramento das condições físicas do solo, que é a agregação do solo por meio de excreções radiculares de capins. Então, principalmente os capins, eles excretam bastante substâncias que têm essa propriedade de agregar o solo, mas isso não vale para as gramas, tá? Para as gramas baixinhas, isso é mais para os capins um pouco mais, que tem um pouco mais de estrutura, como por exemplo o capim féstula, o capim pangola, eles têm a propriedade de estruturar mais o solo. Então, se você tem um solo lá que foi muito revirado, e sofreu trânsito de maquinário, foi bastante desestruturado, você pode utilizar esses capins aí para ajudar na reestruturação do solo. Rompimento de lajes. Então, o solo compactado tem culturas de coberturas muito fortes, né? Por exemplo, o feijão guandu, ele é chamado até de subsolador natural por conta dessa propriedade de conseguir, com as suas raízes, né, raízes muito fortes, romper essas lajes mais profundas. Então, o feijão guandu. E também a crotalária, embora a crotalária ela seja mais para camadas compactadas que estejam mais na superfície. Aí a crotalária ajuda nessa questão também. Combate a pragas e doenças não é novidade que a gente utiliza culturas de cobertura para áreas que precisam dar uma baixada aí na população de nematóides, por exemplo, né? A própria crotalária é muito utilizada nesse sentido de baixar a população de pragas e doenças, e também o fato de você estar rotacionando culturas ali, você já está diversificando, né, o ambiente ali, tirando a comida de uma determinada praga, ou então trazendo um outro tipo de planta que atrai outros tipos de insetos ali que criam um ambiente, né, para vir inimigos naturais ali atraídos por essas várias espécies. Então, a rotação de culturas é importante nesse sentido. Não só na ação direta, por exemplo, na excreção de substâncias que combatem, né, a população dos nematóides, como essa ação indireta também da própria rotação do ambiente ali. Combate a invasoras, ou seja, se você tem ali o solo tomado, todo o solo, a cobertura do solo por uma espécie só, sobra pouco espaço que tenha incidência de sol que possam vir plantas invasoras, plantas daninhas. Então, você se preocupa só depois em destruir apenas uma cultura, né? Se você for implantar ela aí na safrinha, entre safra, então você pode se preocupar só com ela, não precisa se preocupar com todas as outras invasoras, mas é importante você rotacionar as culturas, eu vou falar um pouco mais pra frente.
Então, prestar atenção na questão da alelopatia. Nesse caso, a alelopatia ela é benéfica. Às vezes você coloca uma cultura ali que ela tem efeito alelopático sobre a planta daninha que está mais presente ali no seu solo. Então, se você tem uma sementeira de uma planta daninha que está difícil de combater, e você sabe que uma cultura de cobertura tem um efeito alelopático em cima daquela planta daninha, você vai dar preferência para ela, para poder ajudar nesse combate aí. E por conta da questão da cobertura do solo, né, que eu falei, é que não sobram espaços para a incidência solar e o crescimento de outras espécies de plantas daninhas. E quais são os cuidados? Quais são os cuidados que você tem ao introduzir adubação verde? Não incorpore adubação verde às culturas se for deixar o solo descoberto depois. Primeiro, não incorpore em muita profundidade para não encontrar um ambiente anaeróbico, né, encontrar micro-organismos que vão liberar toxinas, e não incorpore se você for deixar o solo descoberto muito tempo, porque aí o tiro sai pela culatra, né? Você vai deixar lá o solo descoberto, você fez a incorporação na maior da boa intenção para colocar matéria orgânica ali, mas você deixou o solo descoberto e você vai perder ali por erosão, por erosão laminar da chuva, que vai tirar a camada mais importante do solo seu, vai levar embora. Então, não tem por que você descobrir um santo para cobrir outro, né? Não é assim? Ser criterioso na escolha das espécies. Então, não é qualquer espécie que você coloca ali. Ah, o vizinho está fazendo isso, eu vou lá e coloco aquela espécie lá. Não, vai pesquisar quais são as culturas que incentivam a produtividade, porque tem culturas secundárias que elas ajudam no aumento da produtividade da cultura principal. Tem vários trabalhos falando isso. Então, vá procurar qual cultura que ajuda na produtividade da sua cultura principal. Vá ver se não tem efeito alelopático. Vá ver se combate o nematóide que você precisa combater. Vai ver tanto de massa seca que incorpora no solo que você precisa para incorporar. Vai ver se disponibiliza o nutriente que você mais precisa para aquela determinada época, solo, área. Então tem que ser criterioso na escolha das espécies, não é qualquer espécie, tá? Porque senão cai naquele erro de quando introduziram a adubação verde no Brasil, que não sabiam o objetivo e não avaliaram, né, as condições que encontraram ali, e aí o tiro saiu pela culatra. Em climas secos, onde quase não há safrinha, usar na cultura implantada. Então, o exemplo aqui do Cerrado, né, onde a gente tem áreas que, se não for por irrigação, só consegue plantar a safra principal. Aí, nesses casos, não tem como você plantar na safrinha, né? Não tem como você plantar entre safra. Você tem que usar na cultura já implantada, senão você não vai conseguir criar massa nenhuma ali. Então, você precisa utilizar dessa técnica. E rotacionar também a espécie de cobertura. Não adianta nada usar só a mesma espécie de cobertura todo ano, senão vira problema da monocultura principal, que você está ali também só selecionando os micro-organismos que são mais ligados àquela determinada cultura e vai deixar de ter os benefícios de uma rotação. Não vai disponibilizar mais outros tipos de nutrientes, outros tipos de substância. A raiz não vai ser diferente, né? Vai explorar só aquele determinado volume de solo, não vai explorar outras regiões mais profundo ou mais para o lado, que as raízes diferentes exploram. Então você tem que pensar em rotacionar também a espécie de cobertura. E não desistir. Por que eu coloquei isso daqui? Nossa, parece coisa de autoajuda. Não desista! Não desista de fazer a sua cultura de cobertura. Mas é porque, gente, o produtor, ou o cliente, ou você, sei lá quem, eu vejo assim, faz um ano, fala, esse negócio não dá certo, não. Esse negócio não funciona. E não usa, ou então escolhe uma cultura que não adaptou tão bem, que não conseguiu maquinário, porque atrapalha a operação, porque isso, porque aquilo, N motivos. Se você sabe que aquilo é importante para a conservação, se sabe que é importante para a produtividade ao longo prazo, porque se você não conservar o solo, você vai produzir com o quê? Tô parecendo alguém que apareceu na internet aí falando. Mas não nesse sentido, mas no sentido de que realmente, se você não conserva o solo, mais para frente vai
vai ter muito custo para manter tudo aquilo ali. Porque aumenta custo de combate à praga, aumenta custo de colocar fertilizante, aumenta custo de descompactar. Então, ao longo tempo, se você não conserva, não tem essas práticas, você vai ficando cada vez mais caro você produzir, né? A margem do seu lucro vai diminuindo cada vez mais. Então, se você sabe que isso ajuda, se você sabe que é importante, não pode desistir. Tem que escolher uma cultura, tem que escolher uma operação, sei lá o que, até que dê certo na sua área. Tem que fazer teste, tem que separar pequenas áreas para fazer teste, se for o caso. Mas não pode desistir, entende? Eu aposto que se cada fazenda ou a cooperativa, né, se forem fazendas pequenas, tem que ter na cooperativa alguém que faça isso nas fazendas. A gente precisa, né, desse tipo de informação. Conclusão, a adubação verde diminui o custo de produção por conta de promover a conservação do solo, por conta de tudo que eu falei, até curto, médio e longo prazo, promove a conservação, melhora o aproveitamento de fertilizantes. Então, veja bem, não estou falando que... Não, eu sempre digo isso. É muito importante sempre utilizar fertilizante, tá? Tem que usar fertilizante. Então, se você usa adubação verde, é uma técnica complementar para melhorar o aproveitamento dos fertilizantes. E até, se você tiver capacidade de utilizar fertilizantes com tecnologia agregada, né, que tenha uma parte orgânica ali agregada, é muito melhor para a condição do seu solo. E aumenta a produtividade a médio e longo prazo, né, que eu também já citei aqui. Então, só tem benefício da adubação verde, né? Você só tem que arranjar um jeito de implementar. Se não está fazendo ainda, começar a fazer. Se está fazendo só com uma espécie, procurar mudar a espécie, rotacionar. Se está fazendo na entre-safra, procurar fazer consorciado para ver. Às vezes você encontra um modo mais produtivo. As pessoas esquecem de testar coisas novas também, às vezes. Dar essa sugestão para o seu cliente, acompanhar as áreas que ele for fazer isso, pesquisar as culturas, levar para ele os tipos de cultura, os benefícios de cada uma. Tudo isso a gente vai falar nas aulas mais para frente, que vão estar disponíveis exclusivamente para os alunos do Manejo Descomplicado, tá? Questão de cultura, questão de cálculo de relação carbono e nitrogênio, questão de disponibilidade de nutrientes, tudo isso a gente vai falar nas próximas aulas, nesse módulo bônus que eu estou construindo. E a bibliografia que eu utilizei é Manejo Ecológico do Solo, da Ana Primavesi, Práticas de Manejo do Solo para a Nutrição de Plantas do Cerrado, do Flores e Cunha, e Plantas de Cobertura para Solos do Cerrado, São Paulo, Embrapa. Lembrando que eu peguei, logicamente, as informações que são informações gerais, né, que podem ser utilizadas aí para qualquer área da região que você se encontra, tá? Então é isso, pessoal. A nossa aula acaba aqui. Muito obrigada para você que me acompanhou e até a próxima. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse canal é novo, então, por favor, ajude aí o canal compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, dando like e fique ligado que toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima!